A verdade é que espero que esta mensagem que você está ouvindo agora fique permanentemente gravada na sua consciência. Não apenas na sua, mas na consciência de todo homem e mulher. Oro para que esta mensagem seja incrustada nos recônditos mais profundos do coração de cada pessoa. Esta mensagem que você ouve hoje, espero que alcance as partes mais íntimas, ocultas e profundas de suas emoções e sentimentos. A razão pela qual oro por isso é que, a partir deste ponto, você será incapaz de remover esta mensagem da sua consciência, da sua mente e do seu coração. A mensagem de hoje é: você só tem uma vida. Infelizmente, as pessoas muitas vezes vivem suas vidas como se estivessem em um jogo virtual, acreditando que podem apenas tentar novamente ou reiniciar. Mas a vida não é assim. Lembro-me do meu 20º aniversário e de tudo que aconteceu no meu 20º ano, mas nunca mais terei 20 anos. Aquele ano inteiro passou, nunca para retornar. Você percebe que o dia que você está vivendo hoje é precioso. Você nunca vai recuperá-lo, nunca. Você só tem uma única vida, não várias vidas. Não a desperdice. Há pessoas no inferno agora que se lembram de sua vida na terra. Você ouviu direito? Elas se lembram da sua vida na terra. Você não passará por uma amnésia no inferno. Elas uma vez viveram onde você vive, andaram onde você anda. Memórias são uma coisa fascinante. Alguém disse: deixe os mortos enterrarem seus mortos, mas as memórias não morrem. Você pode esquecê-las ou enterrá-las temporariamente, mas as memórias ressurgem, até mesmo na morte. Memórias persistem. Considere a história do rico e Lázaro. Em tormento, o rico ainda retinha suas memórias. Memórias são reais. Lucas 16, versos 19 ao 31. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava à porta do rico, desejando alimentar-se com o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham e lambiam suas feridas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Estando no Hades em tormento, ele levantou os olhos e viu Abraão de longe, com Lázaro em seu seio. Então ele gritou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua, porque estou sofrendo nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu seus bens, enquanto Lázaro recebeu males. Mas agora ele está sendo consolado aqui, e você está em tormento. E além disso, entre nós e vocês, há um grande abismo fixo, de forma que os que querem passar daqui para vocês não podem, nem os daí podem passar para nós. Ele disse: Então eu te suplico, pai, que o envies à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele os advirta, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dos mortos for até eles, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se convencerão se alguém ressuscitar dos mortos. Eu pessoalmente acredito que esses eram 2 indivíduos reais, não apenas personagens de uma parábola. Isso porque Cristo Jesus não costumava usar nomes reais em parábolas, então eu acho que esses eram 2 pessoas reais que viveram em nosso planeta. 2 pessoas reais que respiraram o mesmo ar que você e eu respiramos. Eles viveram suas vidas inteiras aqui na Terra. Considere o homem rico. Ele foi para o inferno com seus sentidos intactos, seus sentimentos, sua visão e até sua sede. Ele podia ver, falar, e ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que molhe a ponta do dedo em água e refresque minha língua, pois estou sofrendo nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre. A frase de Abraão, filho, lembre, diz ao homem rico para recordar sua vida na terra, enfatizando o contraste marcante entre seu antigo luxo e o sofrimento de Lázaro.
Isso serve como um lembrete de que nossas ações e escolhas na vida têm consequências duradouras. Sugere que não há reversão de fortunas após a morte. O homem rico, uma vez confortável na terra, agora deve enfrentar as repercussões de suas ações. É um chamado severo à responsabilidade moral e ética. O homem rico é lembrado de sua negligência e falta de compaixão para com Lázaro, apontando para a necessidade de consciência e responsabilidade para com os outros. A frase também significa que a memória perdura além da morte. O homem rico pode lembrar de sua vida terrena, sugerindo continuidade na consciência ou alma de um indivíduo. Isso ilustra que você só tem uma vida. Quero fazer um adendo aqui. Não estou incentivando vocês a não buscarem mais da vida, quererem uma casa, um carro, morar em um lugar melhor. Só estou chamando vocês à reflexão de não colocar sua devoção a esses itens, que diante da salvação não são nada, literalmente nada. Não coloque bens em seu coração. Encha-se do Espírito Santo, seja generoso, ame o próximo, busque o reino. O rico da parábola mereceu o inferno, pois seu coração era cheio de arrogância e ganância. Lázaro vivia à borda de sua luxuosa residência, humilhado, sem perspectiva, sem um simples olhar de compaixão do homem rico. À medida que vivemos hoje, o tempo avança implacavelmente. Pense em quão rapidamente o tempo passa. Lemos na Bíblia sobre Abraão, o rei Davi, Paulo. Ao longo da história, incontáveis homens e mulheres viveram nesta terra. Mas conforme o tempo avançava, eles eventualmente deixaram este mundo. Da mesma forma, nossas vidas estão avançando. O tempo está se movendo rapidamente e nós também, eventualmente, deixaremos este mundo. Você tem apenas uma vida para viver. Lembro-me de falar com um homem que havia experimentado um evento de quase morte. Ele era um crente em Cristo e também um empresário muito próspero e bem-sucedido. Algo que ele disse realmente me impressionou. Ele explicou que estar a minutos da morte o fez entender verdadeiramente Gálatas 6, verso 14, e por que o apóstolo Paulo se gloriava apenas na cruz de Cristo. Naqueles momentos críticos, quando seu destino era incerto, tudo o que ele podia se apegar era ao significado do sacrifício de Cristo. Gálatas 6, verso 14 afirma: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Isso é verdade para todos nós. Priorizamos muitas coisas na vida, mas quando confrontados com a eternidade, a única coisa que realmente importa é a cruz de Cristo. Na situação desse homem, sua próxima reunião tornou-se insignificante. Seu trabalho perdeu a importância e a casa da qual ele se orgulhava, assim como seus planos, tudo se tornou trivial. A morte chega a todos nós, um por um, e naquele dia, tudo o que valorizamos acima da cruz de Cristo parecerá insignificante. Nossa consciência nos diz essa verdade. No entanto, muitas vezes não priorizamos Deus. O que acontece quando morremos? Existe um conceito como o purgatório? Simplesmente dormimos até a ressurreição. De acordo com Hebreus 9, verso 27, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, a Bíblia não apoia a ideia de purgatório. Ela nos diz que após a morte há o julgamento. Sabendo que um julgamento por um Deus santo e eterno é inevitável, não se pode viver da mesma maneira, sabendo que até nossas palavras serão analisadas e revisadas. Somos compelidos a viver de maneira diferente. O julgamento está chegando, e neste julgamento uma coisa separa os destinos eternos das pessoas. 1 Coríntios 1, verso 18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Novamente a palavra cruz surge. A cruz é uma linha divisória entre os que perecem e os que estão sendo salvos. É por causa da cruz de Cristo que nossos pecados são perdoados.
A cruz é central. Gálatas 6, verso 14 afirma: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo Paulo começa com a declaração enfática: Deus me livre, que se traduz como que isso nunca venha a acontecer. Isso sublinha sua convicção de que ele não deveria se gloriar em nada além de Cristo. Por meio dessas palavras, Paulo nos direciona a focar em Jesus, a olhar para a cruz e a considerar Cristo como o autor e consumador da nossa fé. Infelizmente, o mundo muitas vezes nos distrai com muitas coisas para focar, desviando nossa atenção da cruz. 2 homens, 2 destinos, 2 homens, 2 eternidades eternas e duradouras. 2 homens que viveram 2 vidas diferentes, mas eles tinham algo em comum. O que eles tinham em comum era que o que fizeram nesta vida determinou seu destino eterno. Irmãos e irmãs, o que você faz nesta vida importa, realmente importa. Subestimamos grandemente as consequências eternas desta vida. O que você faz deste lado da eternidade importa. Eu imploro a vocês hoje para levar esta vida a sério. Esta vida não é um videogame. Sabe como nos videogames você tem 3 vidas ou vidas ilimitadas? A vida real não é assim. Isso não é um jogo. Você literalmente só tem uma vida, e dessa vida você tem um destino eterno, ou o céu ou o inferno. Não há meio termo. Lázaro foi levado ao céu por anjos para o seio de Abraão, mas veja o que a Bíblia diz sobre o homem rico. Ele morreu. E a Bíblia diz: o homem rico também morreu e foi sepultado, e no inferno ele levantou seus olhos. Imagine como o homem rico deve ter se sentido ao abrir os olhos e ver onde estava. E no inferno ele levantou seus olhos. Tenho certeza de que ele deve ter pensado consigo mesmo: isso deve ser um sonho. Tenho certeza de que o homem rico teria tentado se chocar para acordar, mas lentamente e certamente ele perceberia que está neste lugar por toda a eternidade. No meio de seu sofrimento, este homem fez algo que nos diz muito sobre o inferno. O homem rico, enquanto no inferno, tinha a presença de espírito para pensar em seus entes queridos. Este homem tinha memórias. Ele tinha todas as suas faculdades intactas. Ele sabia exatamente onde estava e sabia que não queria sua família lá também. Ele se importava com seus irmãos. E se você já viu o vínculo entre irmãos ou experimentou o vínculo entre irmãos, você entenderá o cuidado que o homem rico tinha. É algo mais. Até a Bíblia reconhece a proximidade de um irmão, reconhecendo que o Senhor é o único que se aproxima mais do que um irmão. O homem rico chamou Abraão para ajudá-lo e implorou a Abraão para enviar Lázaro à terra para alertar seus familiares sobre o inferno. O homem rico pensou em seus entes queridos. O homem rico queria enviar uma mensagem do inferno aos seus entes queridos. Já o homem rico sabia que seus irmãos estavam vivendo exatamente da maneira como ele viveu. E ele sabia que eles viriam para o mesmo lugar onde ele estava. Ele conhecia seus estilos de vida, seu desprezo por Deus, e sabia exatamente onde eles acabariam. Mas uma coisa que quero que você preste atenção particularmente é o fato de que o homem rico tinha sua memória. O homem rico podia pensar. O homem rico podia compreender o que estava acontecendo ao seu redor. O homem rico tinha a presença de espírito para pensar em enviar uma mensagem aos seus entes queridos. O homem rico estava muito presente no lugar de choro e ranger de dentes. Suas funções cognitivas estavam totalmente intactas. E tudo o que ele queria fazer era enviar uma mensagem aos seus entes queridos. Agora, quero que você pense nos entes queridos dele, seus 5 irmãos que ele amava, pelos quais ele se importava, que ele viu crescer. Quero que você pense neles no fato de que eles estavam vivendo suas vidas sem Deus, sem se importar com o mundo, mas seu irmão, seu amado irmão, estava do outro lado da eternidade, implorando a Abraão para enviar Lázaro, para enviar-lhes uma mensagem, para que eles não viessem para o mesmo lugar que ele.
Mas ao seu pedido para enviar Lázaro, Abraão disse-lhe: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O homem rico sabia o que seus irmãos devem fazer, e o que ele não fez: arrepender-se. Ele esperava erroneamente que uma aparição espetacular de alguém dos mortos os persuadiria, mas Abraão sabia que não. Afinal, o incrédulo acha que a Bíblia já fala demais de julgamento e inferno. Eles não querem ouvir mais sobre isso, mesmo que o mensageiro venha do mundo além. Eu disse isso uma vez, e direi novamente: um pregador que nunca prega sobre pecado, inferno, santidade ou julgamento está mais preocupado com seu dinheiro do que com sua salvação. Jesus pregou sobre o inferno. Ninguém na Bíblia entrou em tantos detalhes sobre o inferno quanto o nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele te ama, Ele se importa com você. Apenas pense nisso por um momento. Nenhum dos profetas falou sobre o inferno tanto quanto Jesus. Da mesma forma, Jesus também falou sobre o céu, porque Ele quer você lá. Ele falou em preparar um lugar para você, especificamente para você. Como isso faz você se sentir, saber que seu Senhor, seu Salvador, seu Redentor, seu Messias, está agora preparando um lugar de paz e alegria eternas para você? Sim, para você. A Bíblia está cheia de narrações e experiências de pessoas em diferentes gerações para que possamos aprender como viver e como não viver nossas vidas. Não há nada na vida que você enfrentará que a Bíblia não fale. Portanto, nossa Bíblia é um guia maravilhoso para a felicidade eterna com Deus. A Bíblia nos ensina que qualquer um colherá o que semeou e que há uma recompensa justa na eternidade por tudo o que fazemos no tempo. O que fazemos na terra determinará onde passaremos nossa eternidade. Seremos julgados por tudo o que fazemos no tempo. Quando fechamos os olhos na morte e a eternidade encara nosso rosto, é por isso que me maravilho como as pessoas vivem suas vidas. Elas vivem suas vidas sem se importar que um dia terei que prestar contas ao Senhor por minha vida. Snickers mata sua fome. Todos os dias você precisa ter isso na frente de sua mente. Deus um dia me julgará. Deus um dia me julgará. Deus revisando nossa vida é um tópico desconfortável, mas prefiro viver minha vida sabendo que terei que prestar contas por minha vida. A mensagem de Moisés e dos profetas é suficiente. Tiago 4, verso 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e purifiquem os corações, vocês que são de duplo ânimo. Que convite, a bola está com você. Se você buscar a Deus em primeiro lugar, o que acontecerá é que Deus se aproximará de você. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Não é maravilhoso? Que independentemente de quão pecaminoso seja o seu passado, o Deus do universo se moverá mais perto de você quando você se aproximar dele. Isaías 55, verso 6. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Chamem por ele enquanto está perto. A essência de todas essas narrativas e ensinamentos é uma chamada profunda ao autoexame, à reflexão e à transformação. Vivemos numa era de distrações infindáveis, onde o valor da eternidade muitas vezes é ofuscado pelos brilhos passageiros do materialismo e do imediatismo. Mas as histórias de Lázaro e do homem rico, as exortações de Paulo e as advertências de Cristo sobre o céu e o inferno nos lembram da verdade imutável de que nossa existência terrena é apenas um prelúdio de uma realidade eterna que nos espera. Que este momento seja um convite para olharmos para dentro de nós mesmos e avaliarmos o que realmente valorizamos e em que estamos investindo nossas vidas. Que possamos compreender com corações abertos e mentes lúcidas que cada dia é uma dádiva preciosa, uma oportunidade para amar, para fazer o bem e para caminhar mais perto de Deus. Que a cruz de Cristo não seja apenas um símbolo de fé distante, mas o centro gravitacional de nossas vidas, lembrando-nos do amor incondicional que nos chama à redenção,
ao arrependimento e à esperança de uma eternidade ao lado dele. Que as memórias dos que vieram antes de nós, suas lutas e suas vitórias na fé, sejam faróis que nos guiem através das tempestades e neblinas deste mundo. Que ao final desta vida possamos olhar para trás não com remorsos, mas com a certeza de que vivemos plenamente, amamos profundamente e deixamos um legado de fé e esperança. Que nossa passagem por este mundo seja marcada por pegadas de bondade, pontes construídas sobre abismos de desespero e luzes acesas nas trevas da descrença. E quando o véu desta vida se desvanecer e nos encontrarmos face a face com a eternidade, que possamos entrar na presença de Deus não como estranhos, mas como filhos amados, prontos para abraçar o que foi preparado para nós desde a fundação do mundo. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima. Dia do consumidor do Mercado Livre. Assine Meli Mais com desconto e ganhe muito mais frete grátis. Um alinhador mais confortável e mais previsível era tudo que eu precisava. O rei que se deparou face a face com Jesus. A história completa de Nabucodonosor. Imagine adentrar o Madison Square Garden e vislumbrar 10.000 pessoas prostradas em adoração a você ou à sua imagem. Alguns poderiam